Bom, olá a todos. Talvez esse vídeo fique um pouco longo. Vou tentar resumir o mais rápido possível para vocês. Vou falar hoje sobre. Vou tentar dar uma visão hoje de uma ótica bíblica dos dias que a gente está vivendo. Não tenho palavras bonitas para passar para vocês. Eu não tenho uma perspectiva que vá melhorar. Mas afirmo aqui o que eu sempre falo para alguns amigos meus. Eu gostaria e vou ficar muito feliz se eu tiver errado. E haja uma reviravolta e a gente ganha um pouquinho mais de oxigênio nesses dias aí com as manifestações. Inclusive eu tava fui na manifestação da minha cidade. Eu moro no interior do Paraná. E, e é dolorido você ver aquelas pessoas ali reivindicando por liberdade, simplesmente por liberdade, por poder produzir, poder viver e pensando nos seus filhos, nos seus netos, enfim. E a gente sabe que esse pleito aí já não é de hoje, há algum tempo não vem sendo honesto, vamos chamar assim, né? Algumas palavras aqui eu vou ter que mudar para que a plataforma não boicote. Meu canal já é um canal bem pequeno, usado para evangelismo e eu não gostaria que ferrasse já logo no início. Mas então eu vou chamar a caixinha lá que você escolhe, tá? Quem você quer lá, tá? Que eu não posso falar o nome, que foi usada agora domingo. A gente sabe que ela, né, alguns insistem em discordar, que ela funciona perfeitamente. Eu discordo, eu não acredito de nenhuma forma. Mas o que eu quero falar a respeito disso, que independente, por exemplo, alguns vão falar assim, mas Marcelo, ela não funciona adequadamente, por que você foi lá então, né? Usar ela para escolher o teu, né? O teu regente, vamos chamar assim, tá? O capitão do teu time. É, porque hoje a minha vida é regida por isso aqui, ó. Faz alguns anos que isso aqui mudou minha vida, tá? Eu não escondo mais de ninguém. Eu passei alguns tempos na mornidão, em cima do muro, até que chegou num ponto que quanto mais as letras e as frases desse livro penetravam no meu coração, digamos assim, aquilo ali mexia com o meu mundo e eu não conseguia mais abrir mão dessa visão. Logo eu vejo o dia e a atitude de eu ir lá na caixinha dos botãozinhos lá, dos numerozinhos lá, escolher, fazer a minha escolha, não é simplesmente pelo pleito, tá? Simplesmente para somar para a vitória do meu escolhido, não. Mas da ótica bíblica, eu vejo que em tudo que eu faço, em tudo, todos milésimos de segundo que eu me comporto, o Deus que eu acredito, que é o Deus desse livro aqui, ele presta atenção e ele analisa o meu posicionamento. Ou seja de frente com a caixinha, escolhendo, seja trabalhando, seja com a minha família, com os meus amigos. Eu tenho que me comportar como um cidadão do reino dele. E eu tenho que me comportar como um cidadão da pátria verdadeira da qual eu pertenço. E a gente sabe que a palavra fala que a nossa pátria não é daqui. Mas Marcelo, mas então por que você vai lá escolher, né? Poxa vida, gente, a gente tem que se comportar como cidadãos, né? Dessa pátria, logo eu tô lá pelos valores, dos quais são levantados pela pessoa que eu escolhi, né? Do número 22. E, e essa pessoa, ao lado dela, defende valores dos quais estão aqui, são a favor disso aqui, tá? Mas ele não é cristão de verdade. Aí o problema é dele, tá? Essa conta é ele que vai prestar. O problema não é meu.
Se ele e a cúpula dele não são cristãos de verdade, o problema não é meu. Eu já tenho as minhas contas para prestar diante do trono e desse dia ninguém vai escapar, tá? Então eu não quero me preocupar com falha de ninguém. Eu tô aqui para me posicionar de acordo com essa palavra e defender os valores dessa palavra aqui. Ponto final, tá? O que eu não posso concordar com o outro lado que defende escancaradamente tudo que afronta essa palavra. Então, desculpa lá, mas todo a base que sustenta o pensamento vermelho é satanista e ocultista. E se você é cristão e concorda, desculpa, filho, deixa eu dizer para você, você não é cristão de verdade. E não adianta você espernear, você vai chegar o dia que todo mundo vai ter que prestar conta e daí se discute com o pai lá, não é comigo não. Pode ficar bravo comigo, também não tô nem ligando. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês? Para vocês terem uma noção de como se comportar diante desse panorama que vem acontecendo aí. Repito, eu ficarei muito feliz de saber que eu estou errado, que tudo isso que eu falei foi só um blefe, foi só um equívoco, tá? Mas eu não vejo melhora, eu não consigo vislumbrar uma melhora. Mas eu vou apostar, vamos dizer assim, um pouquinho das minhas fichas, que eu possa estar errado, eu tenho que estar pronto para estar errado. E eu tenho que me posicionar pelos valores que a maioria tá brigando, que é a liberdade, que é o direito de ir e vir, que é o direito de produzir, de sustentar sua família. Putz, isso aí é dignidade, cara. Se eu não tiver a favor disso aí, que baita cristão que eu sou. Se eu abandonar isso e falar, ah, não, mas eles não estão despertos, deixa eles que se ferrem. Pô, baita misericórdia que eu tenho. Eu tô espelhando o Deus da Bíblia, né? Me desculpa os isentão, mas infelizmente a gente vive num mundo que é regido por homens, né? Principados e potestades, vocês sabem, né? Mas, enfim, vamos dizer assim, manipulando essas peças aí que estão lá, vamos dizer assim, nos lugares mais altos do que a gente consegue visualizar, né? Do poder. Mas que cabe a nós, entre aspas, escolher, né? O sistema, ele não quer que a gente escolha. É o que a gente está tentando fazer agora, né? A população está tentando fazer agora através das manifestações, tá? Mas o porquê que eu acho que a gente não deve pensar, ai, mas eu... Aí tem, cara, ó, tem muita gente que eu gosto, sabe? Não vou citar nomes aqui, que eu vejo canais que são pessoas boas. Eu creio que são pessoas de Deus, são pessoas que são salvas em Cristo Jesus, né? Em Yahushua. Mas eu creio que tem um equívoco aí, uma falta de compaixão um pouco com o restante da população, que se põe no lugar tipo, eu não vou votar porque o negócio não funciona, porque são dois lados da mesma moeda e por mais que sejam, né, como eu falei, um dos lados está defendendo os valores bíblicos. Problema deles se eles defendem só na frente. Se eu consigo, eu e os meus amigos que partilham da mesma fé no Deus desse livro, tem liberdade para falar sobre esse Deus, tem liberdade para adorar esse Deus, cara, eu vou nesse lado. Se os caras estão fazendo isso por mentira, o problema é deles, eles vão pagar esse preço aí, não vai ser eu, tá? Então, assim, eu vejo essa turma abrindo mão. Só que é o seguinte, cara, os nossos antepassados, se você crê nesse livro, no Deus desse livro, os nossos antepassados escolheram ter um governante humano, tá? Quando eram regidos pelo próprio Deus, tá? Deus se manifestava e falava através de seus profetas e juízes e guiava o povo, e salvava o povo, e vencia batalhas para o povo. Mas o povo, em determinado momento, escolheu ter um rei, um representante humano, tá? Então, e não adianta você falar, mas foram os nossos antepassados, eu não tenho que pagar pelos nossos antepassados, blá, blá, blá. Não, filhão, se você tivesse lá, você tinha feito a mesma coisa. Eu provavelmente seria mais um imbecil que ia escolher ter Quem que garante que eu ficaria do lado certo? Cara, a nossa natureza é pecaminosa, cara. Se a gente não se prender nas escrituras, e hoje a gente tem muito de mão beijada, tudo relatado, então é muito mais fácil para nós do que era para eles.
Mas provavelmente a gente tinha cometido o mesmo erro. Quem sou eu para falar que não? Não consigo garantir isso, né? Primeiro que eu não posso voltar no tempo e viver lá, né? Enfim. Mas vamos lá. Ahn, É o livro de 1 Samuel, capítulo 8. Nesse livro, 1 Samuel, capítulo 8, o povo lá chega para Samuel e fala: Samuel, você já tá velho já. Teus filhos não seguem o mesmo exemplo teu. A gente quer que você aí nos dê um rei, né? A gente quer ter um rei igual aos outros. Você já tá velho, vai morrer. A gente quer um rei aí igual às outras nações, né? Olha só que besteira, né? E Samuel fica chateado, chateadíssimo, fica triste mesmo, revoltado, porque Samuel era um cara muito temente a Deus. E quando ele se prostra e ora para Deus e reclama para Deus sobre aquela situação, Deus fala para ele: vai e atenda o pedido desse povo, tá? Porque não é só vocês que eles rejeitam. Eles estão fazendo com você o que eles sempre fizeram comigo. A palavra diz assim, olha aqui, ó, versículo 8: desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre têm me abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo, ou seja, é velho esse erro, tá? Eles sempre fizeram isso, entendeu? É, é difícil você entender, né? Você negar a manifestação do próprio Deus para escolher um homem falho. Mas enfim, né? Para você ver a humanidade como ela vem despencando, não é de hoje. E aí no versículo 9 ele fala: portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Aí ele vai explicando, vai dar uma lista de problemas que o rei né, vai aprontar para eles lá. Eu vou pular aqui para ficar mais curto, mas vocês leiam depois 1 Samuel capítulo 8. E lá no versículo 17 ele fala assim: e ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente, por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Tá? E no 19 o povo fala que o povo não se importou com a aviso de Samuel, mesmo assim falou: não, mesmo assim a gente quer um rei humano. Show. Perfeito, né? A gente tem por várias vezes a Bíblia alertando contra isso, né? E tentando ainda ajudar, né? Deus, é como se Deus como não? Deus se manifestando através das pessoas que compuseram né? Que escreveram os escritos que compõem a Bíblia. Por exemplo, Provérbios aqui diz: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. É verdade isso ou não? Porém, Jeremias, capítulo 10, versículo 23, ele fala assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Logo, se o homem não tem nem capacidade para dirigir os próprios passos, você acha que o homem tem capacidade para dirigir uma nação? Esse homem caído aqui não, né? A gente sabe que no milênio vai ser diferente, mas daí é outra situação, outra realidade. Mas esse homem caído aqui, dessa realidade que a gente vive, do mundo do pecado, não dá, velho. Não dá, não tem condição de alguém, com o melhor que seja, vai ter vários defeitos. E por isso que muitos botaram N defeitos no 22 aí, mas mal ou bem, ele defendeu e fez coisas que eu, pelo menos, nunca vi nenhum presidente defender. Então, assim, é dolorido para muitos que não têm essa visão e não entenderam as escrituras, né? Aceitar, né? O povo gosta de ser do contra. Olha o que fizeram com Samuel e com Deus. Você acha que não iam aprontar com o 22, velho? Sério? Então, é triste isso aí, tá? No Salmo 146, versículo 3 e 4 diz assim: não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam os seus planos. Querendo dizer assim, o único capaz de reger com perfeição mesmo é o próprio Deus.
aquele que é eterno e nunca vai sucumbir, né? Mas a gente escolheu, os nossos antepassados escolheram ter um rei, né? Ter um governante humano. Parabéns, agora nós estamos aí pagando o preço dos nossos antepassados. E repito, porque se nós estivéssemos no lugar deles, a gente tinha feito a mesma porcaria. Então, assim, vamos nos comportar então com sabedoria, vamos somar para essa realidade. Eu fui na manifestação hoje e né, se você está vendo em outra data, isso aqui, esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de novembro. E assim, mesmo não tendo, de certa forma, algo dentro do meu coração falando que não vai dar boa, no sentido assim de melhorar a situação, é até meio esquisito falar isso, mas eu não consigo abandonar, tá? Tem uma máxima que fala assim, a gente dá o que tem, né? Então eu não consigo não ajudar, não somar para a esperança de pessoas que estão lutando pelos mesmos valores que eu acredito, que são valores da Bíblia, valores bíblicos, né? Valores pró-família, pró-liberdade, a respeito do Deus da Bíblia, independente se alguns creem de forma errada ou não, mas eu gostaria de ter mais tempo com a liberdade de poder adorar meu Deus e falar sobre ele. Talvez ganhar mais almas para Jesus, né, para Yahushua, como ele ganhou a minha através da vida de outras pessoas. Então, mas talvez não seja a vontade dele, que a vontade dele seja soberana, que seja feita a vontade do Pai, não a minha. Mas eu tenho um exemplo aqui, que é de nada mais, nada menos que de Abraão, numa situação em que Sodoma e Gomorra, em que Sodoma ia ser destroçada e Abraão intercede junto a Deus aqui. Gênesis 18, tá? Gênesis 18 diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares os justos com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Eu vou adiantar aqui porque Abraão vai delicadamente, de modo até meio chato, pressionando Deus. Mas e se tiver menos? Mas e se tiver menos? Mas e se tiver menos? E Deus vai falando: não, se tiver até 30, eu chá comigo, não vou destruir a cidade se ainda tiver assim. E lá no fim, lá no versículo 32, disse ainda Abraão: Não se ire, Senhor, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não as destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Aí no capítulo 19, anjos vão lá e ajudam Ló a escapar, né? Abraão falava por Ló, intercedia por Ló e a sua família e anjos de Deus ajudam Ló a escapar da destruição de Sodoma. E o que eu quero dizer? Eu acho que, a exemplo né, de Abraão, a gente, como cristão, primeiro tem que se posicionar e pedir para Deus misericórdia mesmo, interceder junto a Deus pelos homens, né, pela nossa nação, pelo nosso povo, para que de alguma forma ou de outra ele afaste talvez a destruição por um momento, né, dessa nação, porque a gente está vendo a destruição se aproximar, o que é triste. Porém, para quem espera no Senhor sabe que tudo é possível e que Deus pode assegurar mais alguns anos de tranquilidade nesse país, né, de oxigênio, para que a gente possa se preparar para esses dias difíceis que hão de vir, mais difíceis do que agora. Ou ele pode, sei lá, de alguma forma ou de outra, sacar os justos como ele fez com Ló,
E eu oro para isso, para que uma das coisas sejam feitas, tá? Porque eu creio que a boa vontade só pode emanar do trono de Deus, do coração de Deus, de nenhum outro lugar vai sair boa vontade, misericórdia e provisão. E se a gente for esperar, me desculpe, eu votei no 22, mas se a gente for esperar do 22 esse tipo de atitude, e aqui vocês estão vendo, Abraão intercedeu. Chefia, se nós não fizermos, nós como cristãos não fizermos o papel de Abraão, correr para Deus, interceder, orar no secreto, entrar de cabeça nas escrituras, lutar pela nação, abandone-te. Rei nenhum vai fazer o que nós, como igreja, temos que fazer. Esqueça, cara. Até porque ele nem pode. Ele mesmo já sinalizou que ele não pode fazer nada se o povo não fizer nada. E mesmo que o mundo conspire contra e a vontade soberana de Deus não permita que nós sejamos salvos dessa situação, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar Acho não, tenho certeza, a gente não pode deixar de se posicionar. Porque eu creio e eu vejo a cada leitura que o Deus da Bíblia ele pede pessoas com posicionamento. Ele quer um cristão cascadura mesmo, um cristão que defenda com unhas e dentes todos os costumes e valores dos quais regem o universo, dos quais saem do trono de Deus, dos quais construíram a eternidade, a bom e perfeito funcionamento da eternidade. Eternidade é essa a qual a gente vai retornar, tá? O qual vai reger o milênio, sob o governo de Jesus. Então eu creio que a gente já tem que viver esse espírito de eternidade aqui. E muitas vezes esse espírito de eternidade aqui mexe com essa realidade desse mundo caído. Porque se tem alguém que não tem os seus planos frustrados, é Deus. Só Ele, só o Criador. Tá? Principados e potestades imundas que regem esse mundo aqui, os planos deles podem ser frustrados pela oração do justo. E eu creio nisso. Então, cara, não consigo, sabe, perder total a esperança mesmo eu sentindo, sei lá, pode ser só um momento de tristeza da minha parte, mas eu não conseguir enxergar a solução, de talvez achar que a gente está vivendo um momento de juízo de Deus, mas ou talvez pode ser também um teste, né? Deus me colocando essa sensação de derrota momentânea no meu coração para ver até onde eu vou brigar. Então, eu acho que nós como cristãos devemos nos posicionar assim, em oração, sempre buscando a vitória, não aceitando entregar a nossa visão de reino de mão beijada para qualquer um. Nos foi dado, por mais que momentaneamente, nessa vida finita, aqui na Terra, nesse espaço-tempo que a gente vive, né, antecedendo a eternidade, foi nos dado um presente que é a nossa pátria, Brasil, né? Terra essa infinitamente próspera, terra boa, tá? Porém, ela vem sendo atingida. E quando eu falo atingida, não estou falando pela tentativa de implantar um comunismo há muito tempo. Estou falando por uma cultura que foi jorrada aqui na cabeça desse povo e que boa parte desse povo abraçou, tá? Uma cultura de pecado, uma cultura de imoralidade, uma cultura do jeitinho brasileiro, da malandragem, da qual confesso já fiz, vamos dizer assim, na minha vida antes de conversão, antes de conhecer Cristo, já fiz parte, porém hoje, graças a Deus, graças a esse livro aqui, eu tive a minha vida transformada. Eu oro para que você que está assistindo o vídeo aí tenha a tua vida transformada também e possa sair desse buraco, porque independente de a gente lutar para que a gente tenha dias melhores aqui nessa terra, a gente tem que lutar contra a nossa carne para que a gente possa voltar para a eternidade e para que a gente tenha dias melhores eternamente,
porque se você não sabe, eu já adianto para você, vivemos os dias que antecedem a última semana de Daniel. E o Cordeiro vem, né? Aliás, dessa vez ele vem como leão. E glória a Deus por isso. A bagunça vai acabar. Então eu falo assim, por mais que tenha essa apreensão dentro desses dias bagunçados que a gente está vivendo, eu quero que você se alegre, porque os dias de bonança, os dias infinitos de bonança estão para chegar. E o sucesso desses caras aí que estão sacaneando esse povo sofrido do nosso país e esse povo no mundo inteiro, essa baguncinha vai acabar. Eles vão ter o que é deles, o que é deles está separado. Então, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus Cristo, não parou para ler isso aqui, ó, cara, dá tempo ainda, entendeu? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido o ponto de vista. Eu não sou contra as manifestações, bem pelo contrário, sou a favor. Eu já falei, eu fui na manifestação e vou voltar para lá. Eu acho que eu tenho que me posicionar porque são por valores, como eu disse aqui, valores que tem como base, que tem as raízes aqui, que estão sendo defendidos lá e eu quero brigar por isso, independente do resultado, porque eu não posso ser um comodista, eu não posso me posicionar de forma diferente. Eu vejo essa palavra, eu creio no Deus desse livro, do qual seu nome é Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Se ele é o Senhor de um exército, ele não está só atrás de filhos, ele está atrás de soldados para compor o seu exército, que já é muito forte. E eu quero ser um deles, eu não sei você. Você está pronto para porrada? Você está pronto para aguentar o que está por vir? Você está pronto para se posicionar já? Não ficar escondido só atrás aí de canalzinho de YouTube, Instagram, entendeu? Você está pronto mesmo para ser de verdade o que esse livro aqui pede? Então acho melhor você tirar a busanfa da cadeirinha, tá? E se posicionar, gostem ou não, tá? Ou continue nessa tua vida de mentira, de cristão de mentira. Espero que vocês gostem, espero que toque um coração, já vou ficar feliz. É isso aí, um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.